Graça e paz, queridos. Vamos dar continuidade à nossa série acerca da salvação por obras da fé e não por obras da lei. Se os irmãos já estão acompanhando esta série desde o início, já estão tendo uma compreensão muito melhor acerca do assunto. Não basta só assistir a partir de hoje, tem que assistir os vídeos anteriores, porque muitas das dúvidas que os irmãos possam ter ao assistir esse vídeo pela primeira vez, já foram tiradas as dúvidas nos vídeos anteriores. São vídeos pequenos, a proposta é essa, são vídeos pequenos. Eu poderia fazer uma gravação de 2 horas, mas eu sei que muitos não vão ter paciência para poder assistir esses vídeos longos. Então a estratégia é essa de vídeos pequenos. Então, vamos hoje começar a meditar no capítulo 2 de Romanos. E vamos ver de forma muito clara que o apóstolo Paulo ele diferencia duas leis. Aqui nesse capítulo, na verdade em todas as suas epístolas, ele diferencia a lei dos ritos cerimoniais e a lei dos 10 mandamentos, que é o resumo de todos os mandamentos da palavra de Deus, em que em nenhum momento a palavra de Deus nos ensina que não precisamos mais praticar obras dessa lei, dos 10 mandamentos. Pelo contrário, sem obedecer aos 10 mandamentos, ninguém é salvo. Amém, queridos? Então vamos ler Romanos capítulo 2 todo? Vamos ver se eu consigo ler ele todo até, no máximo, 12 minutos de vídeo. Qualquer coisa a gente continua na próxima gravação. Vamos lá. Portanto, no capítulo 1 ele está falando acerca da humanidade, até mesmo do povo de Deus, dos judeus, né? Porque aqui ele direciona muito para os judeus também, acerca de que muitos estão vivendo na prática do pecado e não querem se arrepender. Não só não querem se arrepender, como também aprovam os que fazem essas obras da carne. E no capítulo 2 ele está continuando. Portanto, és indesculpável quando julgas ao homem quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. A condenação aqui não é porque nós julgamos, não é errado julgar. O errado é nós julgarmos e fazermos até pior do que aquilo que nós estamos julgando. E é aqui que ele fala, é nesse contexto que Jesus fala, não julgueis para que não sejais julgados. Aí no contexto tira a trave do teu olho, para que você possa enxergar bem e remover o cisco no olho do teu irmão. Deus não está nos impedindo de reparar os erros dos irmãos e corrigi-los. Não, Ele quer que nós tiramos os nossos erros para termos autoridade e sem hipocrisia ajudar outro irmão a sair do erro. Então aqui é a mesma coisa. O apóstolo Paulo ele fala, és indesculpável quando julgas ao homem quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. Então o juízo de Deus, queridos, tem como base aquilo que nós fazemos. E não propriamente somente aquilo que Jesus fez por nós, queridos. Tem a nossa resposta. Então todo julgamento de Deus é de acordo com as nossas práticas. 2 Coríntios 5, o apóstolo Paulo fala, ou 1 Coríntios 5, acho que é 1 Coríntios 5, que Jesus vai nos julgar, cada um de nós, por tudo aquilo que nós fizemos em vida por meio do corpo. Quer sejam boas, quer sejam más obras. Verso 3. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Está vendo o enfoque? Fazer, praticar. Ou despreza as tuas riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Olha aí, o foco é gerar arrependimento e não continuar fazendo as más obras, queridos. Arrependimento. E Deus é longânimo. Ele dá tempo para arrependimento. E nós sabemos que o arrependimento precisa demonstrar na prática os frutos desse arrependimento. Se não há prática, não há arrependimento. Amém? Verso 5. Mas segundo a tua dureza de coração, olha aí, nos lembra o quê? Os 10 mandamentos que foram escritos em tábuas de pedra, porque Deus, na sua presciência, sabia que o povo não iria cumprir. E deixou como testemunho
Lembra que nós meditamos na última gravação, Deuteronômio 5, Deus lamentando para Moisés? Quem dera, Moisés, que eles tivessem tal coração, que me obedecessem. Mas eles não quiseram me obedecer. Por isso que eu instituí a lei dos ritos cerimoniais, que era apenas um condutor até Cristo. Cristo é a realidade. Então aquelas obras dos ritos cerimoniais não precisa mais fazer. Não precisa circuncidar, não precisa praticar nenhuma obra daquela lei para ser salvo. Mas as obras da lei da fé, a lei real, os 10 mandamentos, tem que cumprir, senão ninguém é salvo. Nem vocês, gentios, nem o povo judeu. Deus não faz acepção de pessoas. Em Romanos 11, o apóstolo Paulo escreve: você não pode se vangloriar contra os ramos que foram arrancados da boa oliveira. Não te glories, mas tema. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, não pense que poupará a ti também. Que não poupará a ti. Então, consideras a bondade e a severidade de Deus. Bondade para contigo, se permaneceres na bondade de Deus. Senão serás cortado. Então, o padrão da exigência é o mesmo, não mudou. Tem que obedecer. Então, para que serviu Jesus ter vindo a essa terra morrer por mim? Serviu para nos abrir um caminho. Nós estávamos afastados. Nós éramos gentios, afastados da comunidade de Israel, estranhos quanto às alianças da promessa, sem Deus e sem esperança no mundo. Nós não poderíamos conhecer a Jesus se Ele não se apresentasse a nós. Nós só podemos amá-lo porque Ele nos amou primeiro. Então Ele veio para poder nos resgatar. E nos abriu essa oportunidade. Mas para fazer parte da família de Deus, tem que fazer o mesmo que foi exigido para o povo que Ele escolheu na antiga aliança. Tem que obedecer, tanto judeus quanto gentios. Todos precisam obedecer para ser salvo. Tem que praticar obras. Amém, queridos? Então aqui está claro. Verso 5. Mas segundo a tua dureza de coração, porque não quer me obedecer, estás entesourando ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Que obras? Obras de obediência aos 10 mandamentos. A saber, a vida eterna, ou seja, Jesus vai voltar, vai julgar toda a humanidade e vai conceder vida eterna aos que com perseverança em praticar o bem, em fazer o bem, em praticar obras e obedecer. Esses que procuram obedecer, esses que perseveram em obedecer, em praticar boas obras, procuram glória, honra e incorrupção. Imortalidade do corpo. Carne e sangue não herdam o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Então só poderemos ser reis e sacerdotes nesta terra no milênio e, consequentemente, ter a vida eterna, não experimentar a segunda morte. Em vida nós temos que perseverar em praticar o bem. Apóstolo Paulo, em Colossenses 2, Colossenses 3, eu acho, que ele fala lá, quem pratica essas obras da carne não tem herança no reino de Deus, de Cristo de Deus, não tem herança. Apóstolo Paulo em Gálatas 5, os que fazem estas coisas não herdarão o reino. Então, como é que herda esse reino, a vida eterna? Os que com perseverança em praticar o bem, fazer obras, praticar boas obras, obedecer aos 10 mandamentos, procuram glória, honra e incorrupção. Verso 8. Mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Iniquidade é quebra da lei. Que lei? A palavra de Deus. Os 10 mandamentos que resumem todos os mandamentos da lei do Senhor, que é a sua palavra. Desobedientes à lei, tribulação e angústia. Obediência à lei, salvação. Salvação é por obras ou não é? Glória, porém, honra e paz a qualquer que pratica o bem, faz boas obras. Primeiramente do judeu e também do grego, do resto do mundo. Porque para com Deus não há acepção de pessoas.
Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Está falando dos gentios. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Está falando de judeus e gentios. Os judeus têm a lei. Então, se eles não obedecerem aos 10 mandamentos, serão julgados. E os gentios que não têm a lei de Moisés em si, mas têm a lei de Deus, claro, no coração, escrita na sua mente, pratica, será salvo. Não pratica, será condenado do mesmo jeito, com ou sem lei de Moisés, vai ser condenado. Então, tanto o judeu quanto o resto do mundo, se não obedecer à lei real, os 10 mandamentos, ninguém será salvo. Então, verso 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Então o apóstolo Paulo, pela primeira vez, ele fala de justificação aqui na sua carta aos Romanos, e adivinha o que ele fala? Nós somos justificados porque praticamos, fazemos boas obras. Amém, queridos? Então vamos finalizar aqui. Na próxima gravação eu dou continuidade a partir do versículo 14 de Romanos 2 e diante da exposição da própria palavra de Deus, da leitura da palavra de Deus, dentro do seu contexto, nós vamos compreender claramente que há uma clara diferença entre obras e obras, lei e lei. Não somos salvos pelas obras da lei, dos ritos cerimoniais, mas somos salvos pelas obras da fé. Porque a fé sem essas obras é morta. Então, queridos, não se deixe enganar. Se não lutarmos contra o pecado, se não escolhermos todos os dias andar em santidade, nós não vamos herdar o reino de Deus. Temos que perseverar em praticar o bem até o fim. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Não se sinta um eleito. Não se sinta uma pessoa que descansa. Eu descanso porque eu já estou salvo. Eu descanso. Só confio em Deus. Ah, eu errei. Eu estou salvo. Uma vez salvo, salvos para sempre, né? Meus pecados passados, presentes e futuros já estão perdoados mesmo. Estou tranquilo, ó. Já estou salvo, não importa o que eu faça. Faça isso. E você vai ver uma outra realidade se você morrer. Pode ter certeza disso. O lugar que você vai não vai ser um lugar de conforto, vai ser um lugar de tormento. Bem quentinho. Experimenta andar em pecado. Por menor que ele seja, sem arrependimento, como estilo de vida, sem se arrepender. Experimenta fazer. Confia nessa graça que estão pregando por aí. Confia. Para você ver onde você vai parar. Se você continuar pecando deliberadamente, morrer, já era. Segue-se o juízo. Você vai cair em si como aquele rico que estava em tormento. Já era tarde demais. Pai Abraão, faça com que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua. Já era, acabou. É em vida, queridos, que nós garantimos a salvação. É por obras. Obras da fé. Quem não pratica, quem não obedece à palavra de Deus, não será salvo. Ainda que possa crer em Jesus, chorar por Jesus, não perder nenhum culto, servir na igreja, fazer o que for. Um pecado sem arrependimento, já era. Não estou dizendo que nós seremos perfeitos. Ninguém é perfeito. Mas nós não vamos nos conformar com o pecado. Não vamos permitir, queridos, que a nossa consciência seja cauterizada pelo engano do pecado. E o pecado é chamado de engano. Por quê? Por que nos engana? Porque nós temos a certeza que não vai fazer mal. Isso é um engano. Mas se nós não nos arrependermos enquanto é tempo, será tarde demais. Amém, queridos? Essa é a gravação de hoje. Até a próxima. Que o Senhor nos abençoe.